Olá, Fabi. Espero que esteja tudo bem com você e seus familiares. Prazer, eu sou o João e hoje eu venho trazer a você a resolução da minha prova em vídeo do tema Princípios da Orientação a Objetos e sua relação com a engenharia de software. Então, antes de começarmos a falar exatamente sobre os princípios da orientação a objetos e a engenharia de software, nessa relação entre os dois, eu gostaria de falar um pouco sobre a história da orientação a objetos, porque a engenharia de software está muito interligada com a história da orientação a objetos. Né? Então, ali no final da década de 60, início da década de 70, linguagens de programação estavam surgindo para substituir a programação arcaica que a gente tinha, né? Que era furando o cartão e coisas afins. Então, um boom aconteceu na parte de desenvolvimento de software, uma vez que era mais fácil, em alguma medida, você entender a linguagem de programação e é mais fácil de você trabalhar com ela do que furando o cartão, né? Então, muitas empresas começaram a investir nesse ramo e esse investimento começou a trazer muitos softwares a serem desenvolvidos. Só que naquela época o pessoal não tinha um cuidado, uma metodologia, né, organizacional para o desenvolvimento desses softwares. Então, o contratante ia lá, chegava na pessoa, pedia para desenvolvê-lo determinado software, e aí a partir desse contrato, né, que era firmado entre os dois, a pessoa começava direto pela implementação. E muitos estudiosos na época viram que aquilo era um erro muito grande, porque a pessoa não tinha um contato muito grande com o usuário, então às vezes não era o que o usuário pediu, dependendo do que o usuário pedia, era muito difícil de implementar e o projeto não ia para frente. Então, era se gastado muito, sendo que o tanto que foi orçamentado chegava a extrapolar, né? Então, tinha projetos que extrapolavam 200% do valor original para serem implementados e outros paravam no meio do caminho, porque a pessoa que estava fazendo a implementação não conseguia mais. Então, na década de 70, 80 principalmente, o Bosch, o Jacobson e o Hansgman, que foram as três pessoas assim que merecem um notório destaque na área de orientação a objetos, na sua desenvoltura, né? Começaram a pesquisar, né? O Bosch até desenvolveu o diagrama de Bosch, que hoje em dia é bastante conhecido, e lá na década de 90 eles criaram o ML, né, com essa arquitetura, essa linguagem de programação, melhor dizendo, baseada na orientação a objetos e foi amplamente difundido e amplamente aceito no geral, né? Então, daí, o surgimento da orientação a objetos trouxe um avanço muito grande para a área de desenvolvimento de software, uma vez que ficou mais fácil, você tinha uma objetividade maior no que você queria desenvolver e era mais fácil também, porque utiliza do algoritmo de dividir e conquistar, né? Então, ele acho que é um dos artifícios mais importantes, se não o mais importante, que a gente tem para a área de orientação a objetos, porque a gente consegue dividir o nosso problema em partes menores e dependendo dessas partes a gente consegue até mesmo reutilizar a forma de resolução de um para outros. Então, a gente consegue ter um projeto mais objetivo e mais limpo também para fazer manutenções e para o seu entendimento. Então, partindo para o primeiro princípio, nós temos o princípio da identidade. Então, o que o princípio da identidade nos diz? Basicamente, nós temos um objeto. Então, o nosso objeto ele é descrito como um dado que tem o seu estado e o seu comportamento e que esse dado ele pode ou não ser igual a outro. E caso ele for igual, ele ainda assim não será exatamente igual, porque ele tem um indicador que o difere dos demais objetos. Então, o princípio da identidade vem para nos dizer isso. Olha, os nossos dados eles são tratados como objetos. Cada objeto tem as suas operações e os seus atributos. E ainda que eles sejam iguais, eles serão diferentes porque a identificação, né, o registro, o indicador de cada um é diferente. No nosso próximo princípio, nós temos o princípio da abstração, que é justamente a discussão que eu havia colocado antes, né, de que a gente tem um problema maior e complexo e a gente vai abstraí-lo, a gente vai dividi-lo em problemas menores, sem perder a sua essência, obviamente, e aí nós iremos tratá-los de maneiras específicas e mais simplificadas também, que é o caso que está acontecendo aqui na imagem, né?
a gente tem aqui o gatinho e a veterinária, ela o enxerga como um profissional da área, né? Então vê os seus órgãos, o seu esqueleto, e a gente vê aqui uma velhinha que vê o gatinho simplesmente como um bichinho fofinho. Ah, um adendo aqui. As imagens que eu peguei foram do seu slide. Eu agradeço demais aí por ter disponibilizado, porque estava muito difícil de achar. Então, todas as imagens aqui, acho que exceto duas, eu não peguei do seu slide. Então, obrigado por deixar os slides, Fabi. Então, como nosso próximo princípio de orientação a objetos, nós temos a classificação. Então, a classificação, ela é nada mais nada menos do que uma classe onde nós temos atributos e operações em comum a determinados objetos. Então, aqui a gente pode ver pela imagem que nós temos a classe dos leões, que tem as suas características e as suas operações em comum, a classe das cobras, a classe das girafas. E nós temos uma mistura aqui de um animal, né, que pega das três classes e o cara ali não sabe como classificá-lo, né? Então aqui ele apresenta características em comum de ambas as três classes, então pode ser que ele esteja em ambos os três, nada impede, né? Apesar de que cada classe aqui ter três objetos, né, ter três instâncias, cada um aqui é único, já que cada um desses objetos, ou melhor dizendo, instâncias, tem o seu próprio indicador. Assim como vai ser com o nosso querido mistura aqui de leão com girafa e cobra, que também terá sua identificação única e que pode estar contido nas três classes. Então, o nosso próximo princípio, né, é a instância. Aqui eu não consegui achar nenhuma imagem em específico, e aí eu trouxe um código mesmo para ficar um pouco mais simples, né, da explicação. Então, a instância nada mais nada menos do que os objetos pertencentes a uma classe, né? Então, como eu havia dito antes, os objetos terão os seus atributos específicos ou comuns entre eles e as suas operações também. E cada objeto será único, uma vez que cada um tem o seu próprio indicador. Então, aqui nós temos a classe animal, temos os seus atributos, o seu construtor, a sua execução, e aqui nós temos as instâncias que são os nossos objetos. Então, nós temos a instância cachorro, a instância gato e a instância lobo. Ainda que fossem todos os três cachorros, eles ainda seriam únicos, já que o indicador de cada um é único também. O próximo, nós temos o encapsulamento. Então, o encapsulamento, ele traz a ideia de que nós iremos colocar visível o que é necessário estar visível, e nós iremos omitir aquilo o que é necessário omitir. E isso vai acontecer com os objetos, né? Então a gente irá colocar proteções nos atributos e nos comportamentos ou operações dos nossos objetos, e deixaremos explícito somente aquilo que nos convém. Então aqui na imagem nós temos o gatinho, né? A fofura do gatinho, a parte das suas patas, o seu pelo, o seu rosto, e a gente deixa omitido, né? A gente esconde o que tem dentro do gato. A gente não precisa ver para achar o gatinho fofinho ou saber que aquilo é um gato. Pelas suas características físicas, né, do seu exterior, a gente já sabe e ali já tem o que nós precisamos, que é a fofura do nosso gatinho. O próximo é a herança. E a herança, ela está interligada principalmente entre as classes, né? Então, nós teremos uma classe pai, que terá atributos e operações que serão em comum com as demais classes filhas que têm essa herança com essa classe pai. Então, uma característica que a gente tem que levar em consideração e que nós não podemos esquecer é que as classes filhas sempre terão os atributos e operações da classe pai e terão seus atributos e operações em específicos também. E a classe filha nunca terá menos atributos, né, não terá menos operações que a classe pai. Caso isso ocorra, não faria muito sentido nós termos uma classe filha, né, já que a própria classe pai englobaria tudo o que nós precisamos. Então esse é o cuidado que nós temos que ter com o princípio de herança na parte de orientações a objetos. Seguindo então, o nosso próximo princípio de orientação a objetos é o polimorfismo. E o polimorfismo nos diz o seguinte: nós podemos ter características em comum
as nossas classes e subclasses, porém elas serão executadas, né, elas serão feitas de maneiras diferentes. Então aqui nós temos a nossa classe animal e temos como operação a emissão de som. Temos a nossa classe arara e que também emite som, porém a emissão de som da nossa arara é diferente da nossa emissão de som da cascavel. Então, apesar de compartilharem da operação emitir som em comum, ambos os animais emitem esse som de maneiras diferentes, né? Tanto físicas quanto de maneira sonora também, né? Então, ambos os animais têm essa característica, né, da emissão de som, mas eles executam de maneira diferente. Outro exemplo que a gente pode dar, que é algo que você comenta também em aula, que são a questão dos polígonos, né? A gente tem a classe polígono e nós temos o cálculo da área desse polígono. Só que cada polígono terá o cálculo de área diferente, já que isso está interligado com o seu número de lados e outras características que são específicas a cada polígono, né? O outro princípio que nós temos é a persistência. Então, o princípio da persistência, infelizmente eu não achei nenhuma imagem, então eu coloquei essa, só para não ficar vazio o slide. O princípio da persistência, ele nos diz o seguinte, que determinados atributos ou comportamentos dos nossos objetos, eles irão persistir ao longo do tempo e do espaço. Ou seja, vamos tomar um exemplo que fica mais fácil. Nós temos o exemplo da questão da medição dos valores do combustível, né? Que nós façamos essa medição anualmente. E nós iremos fazer essas alterações no nosso atributo do nosso objeto diariamente. Então, o nosso atributo, né, ele sempre continuará o mesmo, que será a medição de combustível. Porém, o seu valor ao longo do tempo irá mudar. Então, a ideia da persistência é essa. O nosso atributo ele permanece o mesmo, porém o valor que está atribuído a ele tem a sua alteração de acordo com o tempo e do espaço que ele está sendo medido, né? Por fim, nós temos a comunicação por mensagens. Então, a comunicação por mensagens, ele tem a ideia de que teremos um objeto que será o receptor e um objeto que será o emissor. Então, o objeto que será o emissor, ele mandará uma execução para o nosso receptor, seja para troca de informações ou para até mesmo alguma execução que ele deva fazer, e esse receptor irá receber essa mensagem e irá tomar as devidas medidas de acordo com o que foi pedido a ele. Bom, então era isso sobre a minha apresentação. A gente consegue ver então que os princípios da orientação a objetos andam de mão dadas, né, por assim dizer, com o que nós estamos aprendendo na disciplina de engenharia de software. A gente consegue ver que a orientação a objetos traz uma facilidade, uma otimização muito grande para a implementação de sistemas complexos, ainda mais que hoje em dia é algo que nós fazemos muito, principalmente pelo fato de que os sistemas hoje em dia eles não estão inteiramente ligados a um objetivo só. Eles têm vários objetivos e têm que cumprir várias funções. Então, a questão do reuso de código, a questão da legibilidade, da otimização é muito importante. E a orientação a objetos, como a gente pode ver a cada um dos princípios, traz isso com uma maior fluidez, né, e uma maior credibilidade para quem está produzindo os seus códigos e para o cliente também, né, para o usuário que irá utilizar. Então era isso, Fabi. Eu agradeço pela atenção e até breve.